Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de ver alegre nesta noite com mais esse momento que o Senhor nos concede. Vamos iniciar o nosso culto nesta noite, louvando a Deus com o número 15 da nossa harpa. Você, meu prezado amigo da Palavra de Deus, que tem uma harpa, louve a Deus conosco. Eu tenho certeza que esse louvor falará ao seu coração. Um louvor um tanto conhecido das igrejas, que é o hino 15, que tem por título Conversão. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, prezado amigo ouvinte da Palavra de Deus, irmãos em Cristo, saiba que é muito importante você dedicar um tempo seu em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, por ter levantado pela manhã, pelo dia concedido. Enfim, sermos gratos a Ele,
também pelas vitórias alcançadas. Vamos estar louvando a Deus ainda com o de número 25 da nossa harpa, que tem por título Jesus, Tu és bom. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, com eterna e glória te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Ó. 26. Hino de número 26 da nossa harpa, que tem por título Formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de bela, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Se constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali,
os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Graças a Deus. Vamos agora estar meditando na palavra de Deus, que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Capítulo 9, a partir do versículo 35, que nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre os povos. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errante como ovelha que não tem pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Observamos aqui Jesus caminhando pelas aldeias, pregando o Evangelho. Nós vemos que Jesus não procurava reduto onde tinha pessoas abastadas, não procurava pessoas com condições, mas ele estava ali nas aldeias, no meio da pobreza, no meio dos pobres, dos oprimidos que realmente precisava da palavra de Deus, precisava do Evangelho, tinha necessidade de ter uma esperança. E nós vemos aqui, o texto nos traz aqui que ele percorria, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Então, sinal que os ensinamentos das sinagogas não tinham muito proveito, principalmente com o necessitado. Porque as pregações eram mais para pessoas que tinham condições, que entendiam leitura. Muitos ali nem oportunidade teve de aprender a ler, escrever. Então eles praticamente ficavam sem entender o sentido da determinada mensagem, até que Jesus chegou para trazer uma mensagem que fosse de encontro ao coração deles. E veja que Jesus ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre os povos. Então Jesus foi ali para trazer a eles a esperança que eles não tinham. Que a gente via ali que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. E ele vendo aquela multidão, teve grande compaixão deles. Por que Jesus teve grande compaixão? De ver que eles andavam sem rumo, sem esperança. Porque a eles não era levado o reino dos céus. A eles, por ter nascido às vezes na pobreza, por ter nascido às vezes sem condição, porque a lei se dizia naquele tempo que quem nascia pobre simplesmente não tinha graça de Deus. Olha, não tinha graça e os céus não eram para os pobres. Mas Jesus veio para corrigir isso e começou ali no seu evangelho pregando no meio daquele povo necessitado. E o povo andava de um lado ao outro sem esperança. E Jesus, vendo aquilo, sentiu-se no direito de trazer uma esperança àquele povo e se compungiu no seu coração. Observa aqui. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados, errantes como ovelha que não tem pastor. Vocês já observaram
uma manada sem pastor, pode ser de qualquer tipo, ovelha, cavalo, boi. Eles andam sem rumo. Tem deles que nem tomar a água é capaz de ir porque não tem quem oriente. E a mesma coisa o homem sem Deus. A mesma coisa o homem sem salvação. A mesma coisa o homem sem Jesus na vida. Ele vive segundo o curso do mundo o qual ele está vivendo. E estavam ali, buscando algo que saciasse. Imediatamente chegou Jesus, trazendo uma verdade, trazendo o evangelho que vai de encontro ao coração daquele que ouve. E então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Então a gente observa que o povo vivia assim, levantava pela manhã, não tinha o que agradecer. Na hora do almoço não tinha quem, direcionasse, pois nem o que comer eles tinham. E a palavra de Deus continua falando. Ele, reunido com seus discípulos, convocou eles para uma oração, para que convocasse a Deus para mandar ceifeiros para a sua obra, pregadores, pessoas com coragem de deixar os seus afoges, de deixar os seus trabalhos e se dedicar a esta palavra como fez os discípulos de Jesus. Então você vê que ele tinha a esperança de conquistar aquele povo, mas nisso que Jesus pregava ali, os principais das sinagogas, os príncipes, e os escribas e fariseus, observando, e eles notaram que o povo aceitou Jesus de bom grado, sem contestar, e receberam a palavra, o evangelho, como era dito, porque Jesus veio trazer, paz e confiança para eles que não tinham, trazer, uma vida melhor, porque até aquele momento eles não tinham tido uma vida melhor, nem uma esperança, porque a lei era pregada de uma maneira diferente. A lei era pregada para favorecer ao homem, mas o homem abastado, o homem que tinha domínio da palavra, o homem que tinha conhecimento da palavra, aquele que não tinha conhecimento, diziam eles que não eram dignos porque não tinham nascido, abastado. Então, diziam que quem era pobre, o pobre já nascia condenado por Deus por não ter condições de sobreviver. Mas Jesus veio desfazendo essa faceta da lei que era usada como método de oprimir o pobre. E nos dias de hoje também não é diferente, observe. Que eles usam, aqueles que não têm conhecimento, que não têm abastança, que não têm entendimento, para ser manobrado. Eles usam para que esses sirvam, como se diz, de massa de manobra, ou de degrau para eles subirem em determinada posição. Mas Jesus veio para desfazer toda essa sensatez, veio para desfazer todo esse aparato, e dar esperança para o homem, quando ele prega o evangelho com os seus discípulos ali. E ele chega diante dos discípulos e fala que todos aqueles que estão ali precisam, ser alcançados. Ele chama os discípulos, Ele chama os discípulos para rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Já é Jesus colocando um parâmetro, colocando ali uma sensatez e mostrando para aquele povo que ainda havia esperança de salvação. E saindo dali, Jesus convocou os seus 12 e Deus em poder sobre os espíritos imundos para expulsar, e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então os discípulos de Jesus eram estes que estavam com ele
Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho de gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então observa que Jesus aqui está dizendo a eles para sair e dando ordenança a ele, levar o evangelho que eles precisavam ser alcançado pela misericórdia de Deus. Precisavam encontrar um caminho de volta, pois eles estavam praticamente perdidos, sem palavras, sem honra, mas Jesus, reconhecendo aquilo, transmitiu a eles vida eterna. Vida eterna, quando ele disse aos seus discípulos para rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. E hoje estamos também da mesma maneira pedindo para que Deus envie missionários para determinadas cidades que estão precisando deste evangelho, que estão precisando desta palavra. Porque sabemos que o mundo jaz no maligno. Mas esta palavra ninguém pode cessá-la, porque ela tem poder de penetrar na alma do homem, transportar o homem a lugares que ele menos espera, e ele alcançar a felicidade para a sua alma tão cansada. Então nós vemos que este versículo ele tem princípios espirituais de Deus. Então veja bem que antes de Deus realizar uma obra, geralmente ele conclama o seu povo à oração. Uma vez o povo em oração, Deus realiza a obra. Pois aquele povo vivia uma desgarrada, sem orientação nenhuma, sofrendo a opressão daqueles que se diziam, que estavam ali para ajudar o povo, mas só o oprimiam. Uma vestimenta a cada dia, todos eles tinham uma veste. E mudavam o tipo das vestes, e aqueles coitados tinham que usar aquelas capas que ele dava, para ser reconhecido que eram pobres. O governo dava a todos aqueles que eram pedintes uma capa, e através daquela capa, aqueles sabiam que eram pobres e necessitados, então era dado uma parte de ração. Nós já ouvimos essa história de algum lugar, que você dá, aquilo que a pessoa precisa e ela fica agora seu dependente, mas é certo isso? A Bíblia diz que o homem nasceu livre. Deus deu livre-arbítrio a ele para que ele vá aonde quer, que ele preste o culto aonde ele quiser, não ficar restrito a determinadas normas escritas por mãos de homens. E nós temos visto nos dias de hoje muitos carentes precisam ser alcançados, mas Deus aqui chama o homem à razão para que ele aprenda a orar. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. Orar é pedir a Deus na intimidade do seu quarto, ou do seu leito, ou do lugar secreto. Lá você vai orar e conversar com Deus. E sabe qual é a resposta? Deus imediatamente ouve o seu clamor e envia a resposta. Aleluia! Uma vez o povo em oração, Deus realiza a obra. Portanto, Deus se limita às orações do seu povo, e fica claro que nesse contexto que nós estamos vendo aqui, da ordenança de Deus para os discípulos de Jesus. Que tipo de obreiro que Jesus deseja no seu reino? É aquele que ensina e prega o evangelho do reino? Cura os enfermos? Expulsa os espíritos imundos? Esse é o que Jesus quer. É isso que ele ensinava. Mas muito não dava crédito. Observa aqui que ele, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsar
e para curarem todas as enfermidades. E Jesus enviou esses 12, lhe ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes. O que ele quis dizer aqui? Para que ele não ficasse, enrolado com as coisas do mundo. Que o cristão não pode, às vezes quando tem uma obra a fazer, ir por determinado caminho que ele será impedido. E o seu sentido será tirado. Por isso, quando nós temos algo para fazer para o Senhor, nós temos que desviar e ir exclusivamente para o lugar aonde Ele ordenou, para que não sejamos confundidos. A Bíblia relata a história do profeta velho e do profeta novo. Observa ali a atividade de um profeta conhecedor, Se nós fôssemos usar, nós iríamos usar um outro tipo de linguagem, o qual não cabe. Mas eu vou trazer ao conhecimento dos irmãos e dos ouvintes a maneira como que aqueles que têm certa experiência fazem com aquele que está começando na obra. Havia então 2 profetas, um novo e o velho. E o novo foi enviado por Deus para uma determinada obra. E Deus o abençoou de uma tal maneira que a obra foi concluída. E ele levou o recado, não foi obedecido e Deus simplesmente concluiu aquela obra. E foi estrondoso a atitude daquele profeta novo. E tinha ali um observando que era filho desse profeta velho que estava em casa já aposentado. Tudo indica que se não era para ele estar fazendo essa obra que o novo fez. E aquele filho foi e levou ao conhecimento do pai da obra do profeta novo. E ele mandou o seu filho convidar aquele profeta novo para que fosse até a sua casa. E ele disse que ele não podia, porque tinha ordenança. Não, mas isso se você vir aqui, você vai ser abençoado. E ele foi. Mas havia uma ordenança que ele não podia comer pão nem mudar de caminho. E ele foi. E chegando ali, ele foi engabelado por aquele profeta velho. Observa. Quando Deus te ordenar alguma coisa a fazer, vai direto aonde tem que fazer aquilo que Deus te ordenou. Não pare para contar história nem vantagem. Simplesmente cumpra aquilo que Deus determinou na sua vida. E aquele profeta novo foi, comeu pão e se saciou. Mal sabia ele que algo estava esperando. E quando ele falou de algo acontecer, aquele profeta disse, não, é mentira, isso aí não acontece. Mas tinha um leão esperando ele na estrada. E o leão foi e o matou. E agora eu pergunto, o porquê que ele não obedeceu à voz de Deus, que era mais importante, porque às vezes nós ficamos enrolados, não queremos ser mal educados, com o outro semelhante mais velho, e aí nós entramos em confronto com Deus, e aí vem, a cobrança de Deus. Que a Bíblia diz que Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa, porque Ele é Deus. E Ele está pronto, a perdoar os nossos pecados. Ouve a palavra de Deus e ela transformará a sua vida. Então foi dado poder, para os discípulos, E Jesus disse ainda, quer que seus seguidores lutem contra as forças do mal, expulsando os espíritos malignos e curando os enfermos. Essa demonstração de autoridade divina no conflito espiritual é a continuação da manifestação do reino de Deus na terra. Então observa que Deus está pronto a agir em nosso favor. Porque eu te digo uma coisa, se não estivesse pronto, essa palavra já não teria os efeitos que tem, mas Deus sempre a faz cumprir. E nesta noite, prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, eu fico feliz em saber que esta palavra tem sido pregada em tempo e fora de tempo, E este evangelho, a qual eu explanei, ele é verdade pura por parte de Jesus, porque ele morreu ali na cruz do Calvário, para que eu, você, nossos parentes, alcançasse salvação para as nossas almas. E você se sinta privilegiado. Estou aqui cessando esse primeiro momento, mas a missionária, minha esposa, estará trazendo mais uma porção desta palavra nesta noite. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor.
e os ouvintes com a paz do Senhor também, né? Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 8 e o verso 23, que diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem maravilhoso, poderoso é Jesus, né? Aqueles homens ficaram admirados do poder, da autoridade de Jesus sobre aquela tempestade. Eles estavam temendo aquela tempestade, mas Jesus falou ao vento e o vento obedeceu. E eles disseram: Que homem é este? E eu quero te dizer, este homem é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o que tem o poder nos céus e na terra. É aquele que tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. É esse Jesus a qual nós estamos apregoando a você, que pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. Que homem é este? Nós vemos que verdadeiramente Jesus atravessando o mar da Galileia, saindo de Cafarnaum, indo para Gadara, num percurso a cerca de 10 quilômetros, enquanto Jesus dormia, porque ele estava exausto de tanto trabalho, o barco de Jesus e os seus discípulos foi surpreendido por uma grande tempestade. Entrando a ser despertados, apavorados estavam os seus discípulos, mas Jesus, com seu poder, acalmou aquela tempestade. A palavra de Jesus foi suficiente para aquela tempestade se aquietar. Que homem é este que até o mar lhe obedece? Eu tenho uma amiga muito querida que ela não era cristã ainda, e ela disse que um dia ela estava diante de uma dificuldade muito grande, diante de vários problemas, e quando ela estava andando, veio um servo do Senhor e deu para aquela jovem um panfleto, né? E ela recebeu. E estava escrito naquele panfleto: Que homem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Ela disse que ela ficou curiosa. O coração dela ficou agitado. E ela queria conhecer este homem. E ela foi até uma igreja evangélica para ouvir e conhecer este homem que acalmou a tempestade. Quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei dela, porque a gente trabalhou no evangelismo, quando a gente era bem jovem, a gente trabalhava no evangelismo, tinha uns 17 anos, 18, e ali a gente trabalhava nos domingos, era glorioso. A gente passava uma noite de vigília e no dia seguinte, pela manhã, tínhamos ensaio da mocidade. Depois do ensaio da mocidade, nós tínhamos a comissão de evangelização e a gente fazia parte.
E era glorioso falar deste homem. E era glorioso professar o nome de Jesus, como hoje continuamos professando este nome com muita alegria, com muito gozo no nosso coração, porque esse homem um dia nos alcançou, nos libertou, levou sobre ele as nossas cargas, as nossas dificuldades e nos deu autoridade para repreender toda a obra das trevas que muitas das vezes nos sobrevém. Este homem é Jesus de Nazaré. Este homem é o homem que acalmou a tempestade do mar quando aqueles discípulos estavam inquietos, apavorados, mas Jesus dormia, porque Jesus tinha confiança no Deus Todo-Poderoso, a qual tinha enviado ele na terra. E eu fico meditando que Jesus foi o maior homem que pisou na face da terra, porque ele andou, apregoou a palavra, fez milagres, grandes milagres Jesus operou. O poder deste homem chamado Jesus, ele operou milagres diversos sobre a face da terra. Apesar dos discípulos ver os milagres que Jesus realizava diariamente, eles ainda ficaram preocupados diante daquela tempestade. É assim mesmo, quantas das vezes nós conhecemos Jesus, sabemos o poder e a autoridade que ele tem sobre as nossas vidas, mas quando nos sobrevêm as lutas, as dificuldades, tem hora que a fé começa a querer naufragar. Mas este é o momento que nós devemos aprofundar na palavra de Deus, lendo e compreendendo como Jesus operou os milagres na face da terra naquela época, como ele opera nos dias atuais, e devemos orar, devemos jejumar, devemos consagrar as nossas vidas ao Senhor, para que nós possamos estar solidificados na presença do Senhor, para não ficarmos com os nossos corações turbados, como ficou os discípulos na hora daquela dificuldade. E nós vemos aqui que costumeiramente os milagres que era realizado frequentemente no meio, o poder do homem chamado Jesus sempre ia causar espanto e admiração àquelas populações por onde Jesus passava. Nós vemos aqui que quando Jesus operou o milagre na vida daquele cego, foi algo que a multidão ficou admirados. Até mesmo duvidaram que o homem tinha nascido cego e havia sido curado. E eles perguntavam aquele homem dizendo: como foi o milagre? E aquele homem dizia que Jesus fez lodo, untou os seus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te e vê. Que coisa gloriosa! E aquele homem foi, fez tudo o que Jesus mandou e começou a ver. A visão daquele homem foi uma coisa gloriosa, uma coisa admirável no meio daqueles que presenciaram o milagre. E eu quero te dizer, eu já presenciei muitos milagres. E é algo de glorioso quando você presencia um milagre, porque
fica ativada. Você renova as suas forças. Uma certa vez, eu estava na casa de uma irmã que tinha um filho canceroso. E o câncer tinha já avançado e comido a carne, nervo, tudo. Estava um buraco no corpo daquele moço que o câncer estava comendo, era aquele câncer agressivo mesmo. E chegamos à tarde para um culto na casa daquela irmã. Oh, coisa gloriosa é a presença de Jesus no lugar aonde tem alguém enfermo. É algo contagiante. E nós cantamos, a palavra foi lida. Ali foram vários testemunhos contados para edificar a fé daqueles irmãos. E quando chegou no final daquele culto, levantou um irmão com muita ousadia, com muita fé, com muita unção. E aquele homem levantou e ele disse: eu quero orar com imposição de mãos sobre este menino. E quando aquele irmão começou a orar, ele começou a ordenar, e ele dizia para que criasse carne, nervos, pele, e todo mundo com o olho fechado ali orando, clamando. E quando nós abrimos os olhos, estava perfeito a pele daquele moço. Oh, glória a Deus! Oh, labassurianda ramanassévia! Esse é o poder de Jesus para os que não conhecem. Eu já presenciei o dom de maravilha, que foi este milagre. E quero te dizer uma coisa: Jesus não mudou. Ele continua operando milagres sobre a sua vida, se você crê. Sobre a minha vida, se eu crer. Ele continua, porque ele tem um poder e ele tem autoridade, e é o querer dele que opera em nossas vidas. Como ele fez na vida deste homem. Ele mandou fazer, ele fez o lodo, passou no olho daquele homem e mandou ele lavar no tanque de Siloé. E aquele homem lavou, e quando ele lavou os seus olhos, ele começou a ver. Jesus opera como ele quer, da maneira que ele quer. Como ele quer, ele faz, na minha e na sua vida, porque ele é Senhor das nossas vidas. Ele tem autoridade sobre nossas vidas, e nós precisamos crer nesse poder glorioso que vem dele para as nossas vidas. E eu fiquei meditando que em Zacarias 6:12, o profeta Zacarias já havia profetizado: que homem é esse, dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis que é o homem cujo nome é renovo. Esse renovo é Jesus. Você quer um renovo na sua vida? Chame por este homem, Jesus. Ele tem poder de te renovar a sua vida espiritual. Ele tem poder de te levantar do leito de enfermidade. Ele tem poder de te tirar da prisão em que você vive espiritualmente. Quantas pessoas que vivem em uma cadeia, fechados dentro dos seus problemas, das suas dificuldades, mas Jesus quer te alcançar. Jesus quer quebrar estas cadeias, ele quer quebrar essas algemas, ele quer te libertar e te dar uma vida nova, porque ele é renovo. E quando se diz renovo, é algo novo, é transformação, é libertação, é unção,
as nossas vidas. E Ele continua o mesmo, Ele continua fazendo milagres. Basta você crer e confiar, porque Ele é o homem enviado por Deus, que andou sobre esta terra, operou grandes milagres e continua operando nos dias de hoje. Este homem, ele é aquele que nos leva a ter uma comunhão com Deus. Foi através de Jesus Cristo que nós conseguimos essa conexão de chegarmos a Deus. Os nossos pecados foram perdoados, as nossas transgressões, e Ele nos lavou no seu sangue e nos fez uma conexão com Deus. Hoje nós podemos clamar e sermos ouvidos. Hoje nós podemos clamar e aguardar a resposta que vem lá do alto para as nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não conhece esse homem, procura conhecer. Esse homem que o mar obedece, esse homem que o vento obedece, esse homem que dá diretrizes para nossas vidas. O nome dele é Jesus. E nós vemos que essa mensagem nos leva a amar cada dia mais este homem que é Jesus Cristo. Chegar cada dia de uma forma mais profunda diante da sua presença, para obtermos dele vitória. Só obtém vitória quem se achega, quem tem intimidade com ele, quem tem disposição para falar com ele, e para quem também para ouvi-lo. Porque muitas das vezes você pode estar pedindo, mas não para ouvir o que ele tem a te dizer. Então eu te convido nesta noite, parar e ouvir o que Jesus tem para falar com você. E você vai ver como é glorioso ouvir a voz de Jesus. Como é maravilhoso ter esta intimidade com Ele. E ter esse elo glorioso com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Precisamos de estarmos nesta posição para alcançarmos dele as nossas vitórias. E nós vemos que verdadeiramente essa pessoa de Jesus é glorioso e ele é eterno. Ele vai de eternidade a eternidade. Passou por esta terra como homem, padeceu as dores de homem, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós. Isso é glorioso. Quando eu penso nisso, a minha alma invade de alegria, de gozo, porque verdadeiramente nós servimos um Deus poderoso que tem autoridade sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz que Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como nesses últimos dias as pessoas não têm paz? Quantas pessoas que vivem desesperados sem a paz? Mas eu apresento o Príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Ele tem poder de colocar a paz sobre o seu coração. E nós vemos que os nossos objetivos são pouco para expressar tudo aquilo que Jesus representa em nossas vidas. Nosso vocabulário é muito pobre para nós dizermos
tudo que ele representa em nossas vidas, representa muito. É além do que podemos expressar. Mas uma coisa gloriosa nós podemos sentir. Como é glorioso sentir a presença de Jesus em nossas vidas. Como é glorioso sentir esse amigo fiel que nunca falha conosco, mas está sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos abençoando. É glorioso. Você está perdendo tempo, amigo, de não conhecer esse Jesus tão glorioso e tão maravilhoso, a qual nesta noite eu te apresento. E agora, eu quero te dizer, ele é incomparável e ele é inagualável. Não tem o que se compara, nem que você pode igualar. Não tem. Ele vai além do que você possa imaginar. Ele vai além dos seus pensamentos, além dos seus sentimentos. Ele vai na profundidade da tua alma fazer uma grande mudança, uma grande transformação. Esse é o Jesus que eu apresento para você nesta noite. E eu quero orar por você, parar por aqui, porque senão a gente fala a noite inteira, porque a qualidade deles é imensa, mas o nosso vocabulário é limitado. Mas eu quero dizer para você, eu quero orar por você, e eu creio que haverá uma grande mudança na sua vida, porque nesses últimos dias o meu esposo pregou aqui sobre a opressão. Ele falou aqui como que as pessoas vivem oprimidas, e eu quero te dizer uma coisa, Jesus levou sobre ele tudo isso. As nossas cargas pesadas que nós não conseguíamos carregar, ele carregou por nós. Então, se você sente pesado nesta noite, oprimido, eu quero te dizer, este Jesus pode te libertar. Há poder no nome dele. Ele é poderoso. Clame pelo nome dele. Uma certa vez eu cuidei de uma senhora, e aquela senhora, ela sofria muito, com muitos problemas espirituais. E eu comecei a ensinar aquela senhora a clamar. Eu disse, a senhora não clama por Jesus? Começa a clamar por Jesus. Jesus tem autoridade. Jesus tem poder de repreender toda a turbação que muitas das vezes perturba o ser humano. E nesta noite eu quero orar por você. E esse Jesus pode repreender essa carga que está pesada sobre a sua vida. Ele tem poder de remover esta carga e te dar vitória. E ele tem poder de ser seu amigo fiel para te conduzir por caminhos retos, por caminhos planos, porque ele aplana os nossos caminhos, ele endireita as nossas veredas. Esse é o Jesus que eu te apresento nesta noite, e eu vou orar por você. Amado e eterno Deus, neste momento, ó Pai amado, poderoso, fiel, justo e verdadeiro, nós apresentamos este homem que tem o poder de acalmar o mar e a tempestade. E esse homem é Jesus, o Todo-Poderoso, o fiel, o verdadeiro e o príncipe da paz. Olha, Senhor, esta pessoa que está acamada e sente esta carga da enfermidade, Senhor, pesando a cada dia mais. A tua palavra nos diz que lá na cruz o Senhor levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Vai repreendendo toda a carga da enfermidade
esta carga que não deixa, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança se levantar. Mas nesta noite eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus, caia por terra toda esta carga e que a vitória chega a esses que estão cegos espirituais. Senhor, abra estes olhos com teu poder e com a tua autoridade. Estes que vivem uma prisão de vícios, o Senhor tem poder de quebrar as cadeias, remover as correntes e libertar com a autoridade do teu Espírito. Eu creio e confio no teu poder, na tua glória, que invade os corações, transforma a vida, salva e leva para a tua glória. Opera, Senhor, o milagre da salvação, o milagre da redenção, o milagre da cura, porque tu és o homem que faz milagre e as multidões admira pelos teus milagres. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo e continua operando milagre na vida dos que crê e na vida dos que confiam em ti. Eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado nesta noite. Você, prezado amigo da Palavra de Deus que participou, saiba que Deus tem a resposta para as suas petições. E nesta noite Ele deu esta oportunidade. Vamos estar orando por você. Colocar no caderno da oração, e eu tenho certeza que a obra redentora agirá em ti. A bênção apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ué, cadê a bênção? Esqueci. Minha esposa tem que estar marcada. Meu Deus.